A majestosa e imponente construção do Waverly Hills Sanatorium é um cartão postal envolto em nostalgia e mistério. O sanatório, de arquitetura gótica, erguia-se solenemente entre árvores frondosas, com sua fachada detalhadamente esculpida, torres que se projetam para o céu e janelas que pareciam observar silenciosamente. A fachada do Waverly Hills, em uma aura de serenidade melancólica, sugere histórias não contadas, de sofrimento e esperança, ressoando através dos tempos. Construído em 1910, o Waverly Hills Sanatorium foi projetado para tratar pacientes com tuberculose, em Louisville, Kentucky. Durante os anos 20, a tuberculose devastou parte significativa da população e ficou conhecida como praga branca. Naquela época, a tuberculose era uma doença muito temida e sem cura. Os pacientes eram tratados com exposição ao ar fresco e luz solar, mas muitos não sobreviveram às condições severas e aos tratamentos rudimentares. Durante o auge da pandemia, milhares de pessoas perderam suas vidas em Waverly Hills. Para manter a moral dos pacientes, o hospital utilizou um túnel de 150 metros, conhecido como Túnel da Morte, para transportar discretamente os corpos dos mortos para fora do hospital, evitando que os demais pacientes se deparassem com um alto número de mortes e perdessem a motivação de lutar pela própria vida. Com tantas mortes trágicas, não é surpresa que o Waverly Hills seja considerado um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Testemunhas afirmam haver sentimentos inquietantes, ver sombras em movimento e ouvir sons inexplicáveis durante as visitas ao sanatório. Muitos descrevem o Waverly Hills como um lugar onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos é extremamente tênue. O quarto 502 é talvez o local mais infame dentro do Waverly Hills. Dizem que uma jovem enfermeira, grávida e solteira, se enforcou neste quarto, com um fio de lâmpada, em 1928. Muitos afirmam que ela contraiu tuberculose enquanto trabalhava no hospital. Há rumores de que ela, na verdade, engravidou de um dos médicos, que era casado na época. Ela interrompeu a gravidez. Em uma reviravolta dolorosa, o bebê foi encontrado mais tarde, no sistema de poços do sanatório. Por este motivo, dizem que ela é um dos espíritos residentes mais famosos que assombram o hospital. Outro fantasma famoso do Waverly Hills é um garotinho chamado Timmy, que foi visto com uma bola de couro e supostamente caiu do telhado onde as crianças brincavam. Houve uma investigação para descobrir se empurraram Timmy ou se sua queda foi acidental. Mas nada foi esclarecido. Visitantes relatam ver a bola rolando sozinha e ouvindo risadas infantis ecoando pelos corredores. A cozinha de Waverly Hills é outro ponto de intensa atividade paranormal. Mesmo décadas após o fechamento, visitantes e pesquisadores relatam o cheiro de pão fresco e da comida sendo preparada, além de objetos que se movem por conta própria. Existem teorias racionais sobre os fatos ocorridos no Waverly Hills. Vamos conhecer algumas. O ambiente escuro e sinistro de Waverly Hills pode induzir alucinações e sugestões psicológicas. Quando as pessoas acreditam que um local é assombrado, elas podem ser mais propensas a perceber movimentos e figuras que de outra forma não notariam. Uma sugestão psicológica pode fazer com que as pessoas interpretem eventos comuns como paranormais. O Waverly Hills é um local antigo e em ruínas, o que significa que podem haver explicações naturais para muitos dos eventos relatados. Por exemplo, correntes de ar podem fazer portas baterem. Uma estrutura deteriorada pode emitir ruídos, e mudanças de temperatura podem ser causadas por aberturas e fechamentos de portas ou janelas.
Como o sanatório para tuberculose Waverly Hills foi um local de grande sofrimento e morte, a atmosfera emocional intensa e a história trágica do lugar podem influenciar as percepções das pessoas. O conhecimento prévio sobre sofrimento e morte que ocorreram podem predispor os visitantes a experiências extraordinárias, como as experiências paranormais. Muitas observações paranormais podem ser explicadas por interferências eletromagnéticas. Aparelhos eletrônicos, como câmeras e gravadores de áudio, podem ser afetados por campos eletromagnéticos, resultando em ruídos estranhos ou mau funcionamento dos equipamentos. Muitos dos relatos sobre atividades paranormais em Waverly Hills são baseados em histórias contadas ao longo dos anos, que podem ter sido exageradas ou distorcidas com o tempo. O efeito do telefone sem fio pode amplificar eventos menores em histórias mais sensacionais e sobrenaturais. Essas considerações não descartam completamente a possibilidade de tendências paranormais, mas oferecem um olhar alternativo sobre os eventos. Hoje, Waverly Hills é objeto para curiosos e entusiastas do paranormal e também historiadores, tornando-se um destino popular para aqueles interessados no sobrenatural. Documentários e programas de TV sobre fantasmas destacaram o local, aumentando sua confiança como um dos locais mais assombrados do mundo. O sanatório de Waverly Hills foi investigado por diversos paranormais famosos ao longo dos anos. Com a descoberta de um novo antibiótico e do declínio de casos graves de tuberculose, Waverly Hills encerrou suas atividades em 1961. Depois que o hospital fechou as portas para sempre, um homem chamado J. Clifford Todd comprou o terreno, gastando pouco mais de 3 milhões de dólares. Todd pretendia converter o prédio na única coisa possível que poderia ser pior do que um hospital que tratava de pessoas em fase terminal de vida: uma prisão. No entanto, os planos para construir a prisão foram abandonados quando os vizinhos da área protestaram contra. Até que em março de 1996, um homem chamado Robert comprou o local. Robert era um homem muito religioso e pretendia construir um centro de adoração em Waverly Hills, mas não conseguiu juntar os recursos necessários. O que faz de Waverly Hills um lugar tão assustador? Será a história trágica de milhares de vidas perdidas? Ou a quantidade de eventos inexplicáveis, documentados ao longo dos anos? Seja qual for a razão, uma coisa é certa: o sanatório continua a ser um mistério assombrado, que ao mesmo tempo em que fascina, também aterroriza aqueles que ousam explorar. Obrigada por assistir a mais um episódio de Casos Sobrenaturais. Se tu gostou do vídeo de hoje, não esquece de curtir, comentar e te inscrever no canal. Até a próxima maldição a ser desvendada.